Algumas pessoas parecem ter nascido com um dom especial, o de tomar as piores decisões possíveis. Ao longo da história, não faltam casos de indivíduos que, por imprudência, azar ou pura teimosia, acabaram encontrando um fim tão bizarro que parece até roteiro de filme. Nesse vídeo você vai conhecer acontecimentos que desafiam a lógica e mostram até onde a estupidez humana pode levar. Conheça as mortes causadas por atitudes estúpidas. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Quem diria que uma sobremesa poderia se transformar em uma armadilha mortal? Pois é, em 2017 a blogueira fitness Rebecca Burger provou que isso era possível. Enquanto preparava uma receita, o sifão de chantilly que ela usava se transformou em uma verdadeira bomba. A parte de cima do aparelho não suportou a pressão do gás e explodiu com uma força violenta, arremessando a tampa diretamente contra o peito dela, como se fosse um verdadeiro projétil de arma. Parece mentira, mas o impacto foi tão devastador que a Rebecca sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O pior é que o modelo do sifão já era conhecido por ser perigoso e o governo francês já tinha emitido um alerta sobre o risco de acidentes, mas ninguém imaginaria que terminaria numa fatalidade dessas, né? Imagina a coitada da francesa que já era fitness, no dia que ela resolveu comer um docinho, acontece um negócio desses. Ninguém merece, né? Visitar um zoológico parece um passeio super tranquilo. Você olha os bichos, eles te olham de volta e geralmente a interação para por aí. Pelo menos esse seria o ideal. Só que em um zoológico em Marrocos, uma garotinha de 7 anos estava distraída tirando uma selfie, querendo registrar o momento com o elefante de fundo. Mas enquanto ela se concentrava no ângulo perfeito, o animal se irritou, pegou uma pedra enorme com a tromba e arremessou. A pedra voou por cima da cerca, passou pelo fosso de segurança e acertou em cheio a cabeça da menina, que foi levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu. A pedra já era grande e a força do animal ainda maior, não dando nenhuma chance para a garota sobreviver. Algo que nem em 1 milhão de anos alguém imaginaria que pudesse acontecer. Sabe aquela pessoa que se acha tão esperta, mas tão esperta, que acaba sendo o próprio inimigo? Pois é, essa é a história de Paul Powell. Em 99 ele cometeu um crime brutal e foi sentenciado à injeção letal. Só que por uma brecha da lei a pena dele foi reduzida para prisão perpétua. Para ele, só estar vivo já era lucro, né? Mas o cara, se achando blindado pela lei, decidiu que seria uma ótima ideia tirar uma onda com o próprio promotor que tentava empurrar a pena de morte para ele. O gênio pegou a caneta e escreveu uma carta debochada, confessando cada detalhe do crime, só para esfregar na cara de todo mundo o quanto achava que todos eram idiotas. Na cabeça dele, o caso já estava encerrado e não existia a menor chance de ser julgado de novo. Só que o tiro, meu filho, saiu pela culatra. A carta de confissão trouxe tantos elementos novos que permitiu a abertura de um novo julgamento, dessa vez por crime capital, e o resultado foi condenado à morte de novo, mas dessa vez sem nem ter chance de recorrer, sendo executado em 2010. No fim das contas, a arrogância foi tanta que a única estupidez que ele conseguiu provar para todo mundo foi a dele mesmo. Uma Maria Fumaça de 1930, toda imponente e batizada de La Imperatriz, estava em um tour histórico pela América do Norte. No México, a passagem do trem virou um verdadeiro espetáculo. Centenas de pessoas se aglomeraram às margens dos trilhos, celulares erguidos, cada um querendo o melhor registro desse momento único. No meio da multidão estava Dulce Alondra, de 28 anos. Ela não queria só filmar, queria a selfie perfeita, com a locomotiva gigante passando bem atrás dela. Então se posicionou, ajeitou o celular, fez pose, mas calculou terrivelmente a distância. Em um descuido fatal, se aproximou demais da linha do trem.
A locomotiva, com toda a sua força, passou e uma parte do metal da sua estrutura acertou em cheio a cabeça da mulher, e o resultado foi instantâneo, sem nem dar tempo de alguém prestar socorro. Um descuido fatal por uma foto na rede social. Em 2002, um fazendeiro brasileiro encontrou uma colmeia na sua propriedade e teve a brilhante ideia de resolver o problema usando fogo, algo nada recomendado para quem manja do assunto. Para se proteger tanto da fumaça quanto das picadas, ele precisava de um equipamento de segurança, então o gênio improvisou com o que tinha por perto, uma sacola plástica. Sim, ele enfiou uma sacola grossa na cabeça e amarrou em volta do pescoço, achando que estava protegido. O plano parecia perfeito, só que ele esqueceu de um pequeno detalhe: fazer uns furinhos na sacola para conseguir respirar. Não, você é burro, cara, que loucura. Quando a esposa dele o encontrou, já era tarde. Ele tinha morrido sufocado debaixo da colmeia e sem uma única picada de abelha no corpo. Existe um prêmio na internet chamado Darwin Awards, que, com toda a ironia do mundo, premia as pessoas que faleceram através dos acidentes mais estúpidos de cada ano. E em 2003, adivinha só, o grande vencedor foi Tupiniquim. Manuel Messias Batista Coelho tinha a tarefa de limpar tanques de armazenamento de gasolina. Ele lavou um dos tanques com água e uma hora depois resolveu voltar para dar uma conferida no serviço como fazia de costume. O problema é que o lugar estava sem luz, ou seja, tudo escuro, e o Manuel não pensou muito antes de acender um isqueiro para enxergar melhor. Sim, um isqueiro dentro de um tanque que até pouco tempo atrás guardava gasolina. A explosão foi tão violenta que arremessou o coitado a quase 100 metros de distância, causando ferimentos e queimaduras graves. A história foi tão inacreditável que ele ganhou o prêmio de acidente mais idiota do ano com 81% dos votos. Tem gente que não mede as consequências na hora de fazer uma foto para o feed. Esse era o caso do chinês Wu Yongning, um jovem de 26 anos que ficou famoso na net como rooftopper. A prática consiste em escalar estruturas muito altas para tirar fotos perigosas, geralmente mostrando a distância até o chão. Em novembro de 2017, ele partiu para o que seria seu último desafio arriscado: se pendurar em um prédio de 62 andares. O objetivo era ganhar um prêmio de 100 mil yuans de um patrocinador, o que daria hoje 75 mil reais. Ele posicionou a câmera para gravar, se pendurou na beirada do arranha-céu e até conseguiu fazer barra. O problema foi na hora de subir. O corajoso não teve forças para se puxar de volta para o telhado e, sem ninguém para dar uma mão, ele acabou perdendo o controle e caiu. A história dele é um lembrete trágico de que nenhuma foto, curtida ou visualização vale a vida de ninguém. E por isso não vale a pena se arriscar tanto por qualquer desafio da internet. Em uma ilha na Índia, vive uma das tribos mais misteriosas e perigosas do mundo, os sentinelenses. Os caras são tão isolados que vivem como se tivessem há 30 mil anos no passado e reagem com flechadas a qualquer um que tente se aproximar. Mas em 2018, um missionário americano de 26 anos, chamado John Allen Shaw, não achou isso perigoso o suficiente, ignorou todos os avisos e foi até lá para tentar pregar o cristianismo para eles. Mesmo com os pescadores locais alertando do perigo, ele seguiu com o plano, pagou os mesmos pescadores para o levarem de barco até perto da ilha e terminou o trajeto remando sozinho em um caiaque. Os trabalhadores ainda viram de longe o momento em que uma flecha o atingiu no peito. Em seguida, o corpo dele foi arrastado pela tribo para o interior da ilha e nunca mais foi visto. Desde então, ninguém mais se atreveu a se aproximar do local. Você já ouviu falar na tal da nutrição pela luz? Pois é, existe uma crença maluca, bem radical, que garante que o ser humano pode viver só de luz solar e ar, sem precisar comer nada e nem beber água.
A ideia é que o corpo consegue se nutrir como se fosse uma planta, absorvendo energia diretamente da natureza. Foi nessa viagem completamente maluca que um jovem alemão chamado Finn Bogomil resolveu embarcar. Em 2019, ele viajou até uma selva no Caribe, decidido a colocar em prática um jejum extremo. O objetivo: purificar o corpo e provar que poderia sobreviver apenas de luz, respirando e se conectando com a energia do sol. Para muita gente parecia um experimento espiritual revolucionário, mas a realidade foi diferente. Depois de semanas sem dar notícias, a busca terminou de forma trágica. Finn foi encontrado sem vida no seu acampamento improvisado. A causa? Algo simples, cruel e inevitável: desidratação e desnutrição. Ele faleceu porque acreditou que poderia desafiar as próprias necessidades básicas do corpo humano. Esse caso virou um alerta sombrio sobre até onde algumas crenças podem nos levar. O jovem não virou um ser de luz, mas sim uma vítima de uma prática perigosa que mistura fé, radicalismo e a negação da biologia. Nós precisamos de comida e água para viver, né? Dessa forma, o Finn teve um terrível fim. Em 98, um cara chamado Mato Rubal e seus amigos resolveram que às 3 da manhã era uma boa hora para praticar esquibunda em uma montanha de neve, que basicamente é descer uma montanha de neve sentado em uma espécie de prancha ou plataforma. Só que para deslizar, Mato não usou um trenó. Ele olhou para um dos postes de iluminação do local, viu uma espuma de proteção que fica em volta para evitar acidentes e resolveu arrancar e usar como prancha. Ele desceu a montanha em alta velocidade até que perdeu o controle e bateu em cheio, adivinha onde? Isso mesmo, exatamente no poste que ele mesmo tinha tirado a espuma anti-impacto. A batida foi fatal. No fim, a proteção que ele arrancou para se divertir era a única coisa que poderia ter salvo sua vida. Sabe aquele doce que a gente vê em filme e série americano chamado alcaçuz? Pois é, ele pode ser mais perigoso do que a gente imagina. Em Massachusetts, um operário de 54 anos tinha uma dieta bem peculiar. Ele comia vários pacotes de doce por dia, um hábito que daria problema de qualquer jeito, mas o negócio ficou sério quando ele trocou suas balas de costume por pacotes de alcaçuz. O que ele não sabia é que o alcaçuz preto tem uma substância que, em excesso, faz o nível de potássio no corpo despencar. Isso pode bagunçar a pressão arterial e o ritmo do coração, podendo levar até uma insuficiência cardíaca em um caso extremo. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Depois de semanas comendo alcaçuz diariamente, ele passou mal enquanto almoçava em um restaurante e faleceu no hospital no dia seguinte. Segundo os órgãos de saúde dos Estados Unidos, para uma pessoa com mais de 40 anos, comer só 57 gramas de alcaçuz por dia durante 2 semanas já é o suficiente para ter chances de problemas cardíacos. No Brasil, a maioria das balas de alcaçuz que encontramos não leva a planta de verdade, né? Não é aquele preto, e sim tem aromas artificiais ali de anis ou funcho, que não oferecem nenhum risco. Então pode comer seu Finn aí de boa, meu irmão, que tá tudo certo. Ainda bem. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.